Salve, galera! Temos aqui um corte do Jogo Aberto da Band repercutindo os absurdos que o Leão e também Oswaldo de Oliveira falaram na frente do Carlo Ancelotti ontem. Cara, que falta de preparo, que falta de respeito, que atitude deplorável do Leão e também do Oswaldo de Oliveira na frente do Carlo Ancelotti. Vocês vão ver aqui agora esse debate do Jogo Aberto da Band, link na descrição como créditos. Deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. E vamos lá para esse corte aqui que eu separei para vocês. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu. Que saia justa, hein, Everton? Que coisa feia. Porque já é feio falar mal pelas costas, não é? Quando a pessoa fala longe. E na frente. Mas assim, o cara no palco ali ficou ruim demais. Meu pai. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava. Olha a cara do Ancelotti, galera. Ele está ali inconformado, cara. E não suportaria treinadores. E você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto. Não mudo a minha opinião. Mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Pessoas que poderiam ter ajudado o futebol brasileiro, porque participaram dessa trajetória toda desde 1958. Essas pessoas, a maioria delas, nunca tiveram a possibilidade de assumir cargos no futebol brasileiro, na própria CBF. Eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na seleção. Mas só que vocês estão ultrapassados, né? Vocês não evoluíram, né? Confesso a vocês que não tem jeito, tem que ser um estrangeiro. Então eu torci para ser esse senhor. Torci. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. Se ele for campeão, aí que ele vai ficar cada coisa, né? Madre mia. Que e vergonha. aí, Everton Guimarães? Vergonhoso, cara. Renata, declarações inoportunas, deselegantes, né? O suco do recalque, o suco da postura antiética e o suco do que essas figuras representam hoje no futebol brasileiro. Nada. As coisas mudaram, o mundo está globalizado, a economia está globalizada, o papel deles também, o setor deles, o segmento que eles atuam também globalizou. O que me chama a atenção é que o Oswaldo de Oliveira trabalhou no Oriente Médio, trabalhou no Japão. Inclusive o Elton Novaes, que trabalha comigo aqui, me lembrou de uma história que, na oportunidade, quando trabalhava no Japão, inclusive defenderam por lá que ele fosse treinador da seleção japonesa. O Emerson Leão, que eu estou vendo muita gente poupar o Emerson Leão, mas foi tão deselegante quanto. Tão deselegante quanto. O Emerson Leão trabalhou. Esses caras ganharam petrodólares. Esses caras ganharam dólares, trabalharam no exterior. Naquela época eles defendiam o que eles defendem hoje. Outra coisa, isso que eles disseram vale só para treinador ou para jogadores também? Porque se o Leão diz que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país, vale para jogadores? Porque se é para treinador é reserva de mercado, ele defende reserva de mercado. Você sabe por quê, Leão? Que você está fora, Leão. Você sabe por quê, Oswaldo de Oliveira? Que você está, aliás, você, Oswaldo de Oliveira, sinceramente, nós já conhecemos muito bem, porque você tentou agredir um repórter aqui em Belo Horizonte em 2018. Repórter chamado Léo Gomide. Você se lembra dessa história? Você tentou agredir. Então,
surpresa sobre esses ataques baratos e baixos que você fez. Agora, o Emerson Leão, você também, Leão, está sendo muito poupado. E você foi, assim como Oswaldo de Oliveira, vocês foram o suco do atual momento que vocês vivem na carreira de vocês. Eu acho que o Leão foi pior do que o Oswaldo de Oliveira, galera. Eu acho que ele falou que... praticamente ele falou assim, eu odeio treinador estrangeiro, né? Aqui no Brasil. Recalcados, invejosos, deselegantes, antiéticos e, acima de tudo, irresponsáveis. Irresponsáveis com as declarações. E eu não gosto de desejar mal para ninguém, porque eu acho sempre que isso volta. Mas talvez, pela boca de vocês, saiu o suco da pá de cal na carreira de vocês. Porque eu, se sou dirigente do futebol, o Leão já disse que é ex, já faz tempo que é. Agora o Oswaldo de Oliveira, que ainda esperava uma oportunidade de ser treinador, eu não acredito que tenha um dirigente de clube associativo ou de SAF que escolha esta figura para ser treinador a partir de agora. Porque diante do que disseram ontem, para mim, pá de cal na carreira dos dois. Complicado. Agora, vamos a Marco Aurélio Cunha, porque realmente muita experiência ali em termos de treinadores, técnicos, pessoas que já fizeram parte do ciclo mais importante, talvez, aí de títulos, currículo, grandes clubes. E fazer isso na frente do cara, do técnico da seleção brasileira, que é um italiano, que foi praticamente aclamado. E esse tipo de discurso, na minha opinião, Marco, não cabe mais. Já ultrapassamos essa fase. Renata, eu trabalhei com os dois e tenho amizade com os dois e admiração, inclusive. Ocorre que foi inoportuno e desnecessário, né? Ter opinião forte, defender o treinador brasileiro, também defendo o treinador brasileiro, mas houve essa lacuna de competências e nós tivemos há pouco tempo o Fernando Diniz, que faz grandes trabalhos, mas às vezes não sustenta o alto nível. Teve o Dorival, que é um grande apaziguador, mas a seleção precisa talvez de mais imposição do que conciliação, muitas vezes. Então, a fase dos brasileiros não deu certo. É o momento de trazer um estrangeiro e o maior de todos. Seria ele, o Guardiola, os maiores do momento. Então, eu acho que foi desnecessário, foi um pouco desrespeitoso, o maior carinho que eu tenho pelos dois, mas não é necessário fazer isso. Eu acho que não foi elegante, não foi educado, dar uma manifestação tão enfática assim. Até porque eu trabalhei com o Leão no Japão, nós éramos estrangeiros lá. O Oswaldo chega a falar Inshallah, né, que é se Deus quiser em árabe. Tomara, ele né? trabalhou, tomara, se Deus quiser. Ele trabalhou lá na Arábia e trabalhou no Japão, no Kashima Antlers, foi multicampeão lá. Ele era estrangeiro no Japão. Então, acho que é uma certa incoerência da gente não receber bem as pessoas. Eu fui muito bem recebido na Jamaica e no Japão. E me sinto até um pouco cidadão japonês, pelo que eu vivi lá, o amor que eu tenho pelo Japão. Então, a gente não deve fazer essas colocações. Eu acho que elas passaram do ponto. E quanto à carreira, os dois já tiveram uma carreira consolidada. Eles não precisam de mais nada. Então, acho que na idade que a gente está, às vezes, falar mal dos outros, ou do momento, ou de alguma coisa assim, não vale a pena. Não sei, Capelães, tem várias interpretações. E esses aplausos aqui, galera, ó, aqui no fundo, ó, são aplausos irônicos, né, cara? Porque, assim, uma falta de respeito, e daí eles terminam aplaudindo e o Ancelotti todo ali, sabe, sem jeito, assim, ficou meio que desolado, né, desconcertado. Que eles mesmo proporcionaram. Mas me pareceu muita inveja. E outra coisa, será que não passou 10 segundos na cabeça que o cara estava ali no palco, que o cara ia homenageá-los, que ele é o técnico da seleção, que ele foi escolhido pela CBF para isso, quando vários brasileiros, desde 2002, estão tentando a Copa do Mundo. Será que não passou em algum minuto? Calma, não vou falar com ele aqui, de repente fala em outro lugar, fala no bastidor, olha, você é maravilhoso, mas é uma pena que brasileiros não puderam ter mais chance, não conseguiram uma Copa, enfim. Eu não consigo entender, Capelanes, por que isso? Olha, Rê, o doutor gabaritou, estava até acompanhando seu comentário, gabaritou, o Everton gabaritou. Difícil você fugir um pouco de tudo que vocês falaram e do que os outros vão falar aqui, porque é uma cena deplorável, lamentável e diz muito sobre a realidade do futebol brasileiro. A grande verdade é essa aí. E além de todos os adjetivos, os piores possíveis que o Everton colocou, eu coloco mais um. Preconceituosos. Porque você pega a frase, eu adoro o Emerson Leão, sempre me dei muito bem com o Leão, mas que decepcionado com a conduta e com a postura do Emerson Leão, com a bagagem do Leão. Vem cá,
ele diz claramente, eu não gosto de treinadores estrangeiros no nosso país. Tira a palavra treinadores. Tira, esquece. Eu não gosto de estrangeiros no nosso país. Isso é o quê? Xenofobia, preconceito, um pensamento raso. Que talvez lá atrás isso aí cabia, porque não tinha muita cobrança, não tinha aquele coisa do politicamente correto. E que bom que a gente busca evolução. Eu cometo erro todos os dias, talvez seja errando agora. Só que a gente tem que parar para pensar quando termina um programa, termina uma ação, uma atitude fora, dentro da câmera, como que a gente pode ser melhor amanhã? E a gente tem que procurar evoluir, desenvolver. E esses caras que ficam bravos quando a gente aqui muitas vezes chama os caras de ultrapassados, como é que vocês não querem ser chamados de ultrapassados com esse pensamento retrógrado? Com esse pensamento preconceituoso. Então, desculpa, ontem, como brasileiro, eu me senti enojado com a postura de duas figuras que têm, sim, uma representatividade importante no futebol brasileiro e internacional, só que eles não representam, tenho certeza, a maior classe, ou pelo menos a maior parte da classe futebolística desse país. Duas vergonhas, Emerson Leão e principalmente essa figura que eu não tenho admiração alguma, chamada Oswaldo de Oliveira. Foi constrangedor, né, galera? Meu Deus, eu fiquei com vergonha, cara. Chico Garcia. Que coisa, hein? Eu estava até pensando, será que o problema realmente são os técnicos estrangeiros ou brasileiros, né? Porque eles fizeram questão de fazer essa divisão, o que é absolutamente inadequado. Porque eu estava pensando aqui, citados até pelo Dr. Marco Aurélio Cunha. O Fernando Diniz, que recentemente é campeão de Libertadores. O Renato Gaúcho, que chegou numa semifinal de uma Copa do Mundo de Clubes. O Rogério Ceni, que faz um trabalho brilhante no Bahia. O Rafael Guanais com o Mirassol. Será que o problema são os brasileiros não terem oportunidade ou eles que pararam no tempo? Então, não existe essa divisão que eles quiseram propagar. E o próprio Emerson Leão, que é um cara que tem uma história linda no Palmeiras, ele está vendo um estrangeiro ser o maior treinador da história do Palmeiras, vivenciando esse momento com 5 anos de clube, em mais uma decisão de Libertadores, disputando o título brasileiro. Aí ele vai e fala a seguinte palavra, carregada de rancor e ódio: eu não suporto técnicos estrangeiros, eu não suporto. Faz questão de propagar preconceito, de ter orgulho disso. Isso, cara, me deu um constrangimento, ainda mais porque o Ancelotti estava ali no palco, estava ao lado deles. E o discurso inflamado do Oswaldo de Oliveira também vai na mesma linha. Um desrespeito, também, concordo com o Capelani, xenofobia e, acima de tudo, uma estupidez. Porque a gente tem técnicos brasileiros competentes e técnicos estrangeiros competentes. Vamos parar com esse negócio de dividir o que é nacionalidade e o que não é. Existem técnicos bons e ruins. E os bons, eles estão trabalhando. Vocês não. Olha, há muito tempo estrangeiros jogam no Brasil, treinam no Brasil, participam de funções como preparação física, auxiliares. Nós temos inúmeros estrangeiros trabalhando no nosso país. Mas eu pensei até nisso ontem. A seleção brasileira masculina, foi a mais resistente em ter um treinador estrangeiro. Por quê? Porque fala outro idioma, porque é de outro país, porque não tem nada a ver com o Brasil, que é a seleção pentacampeã. E olha quantos anos, quantas décadas levamos para poder oportunizar que um estrangeiro, e pegamos o mais vitorioso. Falei isso na primeira parte, o cara ganhou títulos na França, na Espanha, na Inglaterra e no país dele, Itália, onde ele foi jogador, treinador, seleção italiana. Então, assim, o Ancelotti tem um currículo que poucos têm no futebol. Não era qualquer estrangeiro, não é qualquer estrangeiro. Não é qualquer um. E assim, não é que eles trouxeram uma tentativa, um cara aí... por exemplo, o David Ancelotti, qual era a experiência dele como técnico antes do Botafogo? Então, ele está aprendendo no Botafogo também. O Ancelotti chega consagrado. E é questionado mesmo assim. Aliás, o Oswaldo de Oliveira já deu outra declaração dizendo que foi editada a primeira fala dele. Lógico que não. O grande problema são as edições e principalmente as edições mal intencionadas. Eu fiz um discurso de 12 minutos. Inclusive falei, porque ali era um evento de treinadores, e a pergunta que me foi feita foi sobre a situação atual do treinador brasileiro. Eu sou defensor de que os clubes e a seleção brasileira tenham treinadores brasileiros. Eu defendi até o último momento isso. Quando não tinha mais jeito, eu falei, se tiver que vir um estrangeiro, que venha o Ancelotti.
que é o melhor de todos, em todos os tempos, maior ganhador de títulos, e espero que ele seja campeão o ano que vem da Copa do Mundo, e quando ele partir, outro brasileiro volte para o lugar dele. Espero que não haja uma edição agora do que eu estou dizendo, porque foi assim que eu falei. As pessoas precipitam, botam o que querem para criar polêmica. Foi isso que aconteceu. Não é botem o que querem. Cara, a gente coloca o que você falou. Não adianta falar que falou 12 minutos. A gente pega aquele corte do que você falou. Se você falou 15 segundos de besteira, a gente vai pôr 15 segundos de besteira que você falou. E agora tem que pagar pelos seus erros, né, cara? Como? Sendo criticado. Temos que criticá-lo. Eu retiro o que eu disse sobre o Oswaldo de Oliveira. Porque agora eu entendi o que aconteceu. O Botox subiu a cabeça. Tá muito claro isso aí pra mim. Ele tá fora de realidade. O Botox subiu a cabeça. Chega. Brincadeira. Sgarbi, você que ainda não se manifestou sobre o assunto. Então, eu acredito que... vamos fazer um recorte. Essa palavra que você não gosta muito, vamos fazer um recorte aqui. 19. É moda, recorte, suco. É, moda, 19. Estrangeiro ganhando Libertadores, sendo a sensação do Brasil. 20. Chega o Abel, ganha Libertadores. 21. Estrangeiro. 22. Aí chega o Dorival, ganha o Brasileiro. 23 estrangeiro. 24 estrangeiro. Esse ano, ou Felipe Luiz ou Abel. Então, esses caras, a grande verdade é que eu acho que eles estão totalmente mordidos. Eles estão, assim, desesperados, porque fica muito claro hoje no Brasil, e claro que tem bons nomes também. Felipe Luiz, um cara estudioso, está fazendo um grande trabalho no Flamengo. Rogério Ceni, um cara que faz um grande trabalho no Bahia. O próprio Renato Gaúcho, sempre que está empregado ali, faz um bom trabalho, apesar de que, querendo ou não se atualizar nas ideias também que hoje os estrangeiros trazem para o Brasil, pode ficar um cara com ideias mais ultrapassadas, mas eu gosto muito dele. Tem o Dorival, também um grande treinador. Só que esses caras, eles estão vendo que eles estão ficando para trás. E não é culpa do estrangeiro chegar no Brasil, gente, pelo amor de Deus. Tem que usar essa chegada dos estrangeiros, um treinador estrangeiro, ou estrangeiro, na verdade, na CBF, para vocês se atualizarem, para estudarem mais, para cobrarem a CBF também um curso melhor para vocês, de formação. Então, é uma mentalidade tão pequena dos caras de transferir a culpa para o estrangeiro. O estrangeiro agrega aqui no futebol brasileiro. Hoje, o futebol brasileiro é o quê? Sensação. No mundo, na América do Sul. Então é um pensamento tão pequeno que eu tenho até pena, cara. Uma cabeça assim que tinha que ser totalmente diferente. Do Leão, que é um grande nome, do Oswaldo de Oliveira também, que tem história aqui no futebol brasileiro. Não precisava, achei lamentável. Tá aí, galera. Este foi um corte do programa Jogo Aberto da Band com debate, trazendo aí o constrangimento do Carlo Ancelotti de estar naquela palhaçada, né, que foi feito com o cara, né, velho? O Carlo Ancelotti, ele foi convidado várias e várias vezes para treinar a seleção brasileira. E até que foi um dia e ele aceitou, cara. Ele saiu do Real Madrid para assumir a seleção brasileira. Daí vem esses caras despreparados, desatualizados, falar que não querem treinadores estrangeiros dirigindo times no Brasil e também na seleção brasileira. Eles estão aposentados, né? Porque ninguém contrata eles, né? O Leão e também o Oswaldo de Oliveira. São pessoas totalmente despreparadas e que passaram vergonha, galera. Essa é a palavra. O que eles fizeram foi vergonhoso e eles agora estão passando vergonha, porque não tem cabimento, né? Eles treinaram clubes fora do Brasil. E daí agora os caras vêm com essa ironia não, né? Essa hipocrisia de falar que não querem treinador estrangeiro no Brasil. Quem são vocês para falar isso, né? Quem são vocês? Tá aí, valeu. Tamo juntos. Comente, fique à vontade, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!